Hoje tem teoria e prática. E, ó, o homem tem conhecimento, hein? Aqui tem conhecimento. Então, Gideão, seja bem-vindo. Aqui é o nosso podcast. Gostaria de agradecer tanto a sua participação, gostaria de agradecer ao CETEC também pela abertura aqui desse espaço aqui para a gente estar fazendo o nosso podcast. Gostaria de agradecer aos alunos aqui também, que estão aqui na plateia aqui com a gente. A gente não pode... Eles não vão estar participando aqui com a gente, aqui, mas vão estar acompanhando o nosso podcast. E gostaria de agradecer a todos aí. Gideão, então, quando a gente começa o nosso podcast, a gente tem que sempre ter o hábito do seguinte, de conhecer o nosso convidado. Então, Gideão, seguinte, se apresente aí para o nosso público, fala pra gente quem que é o Gideão, da onde vem, né, Gustavo? Que veste. Que veste. Que vai. Fica à vontade, Gideão. Para mim aí é gratidão imensa, receber o convite de vocês aí do podcast, né, o Gustavo e o Beto. Muito gratidão, né, satisfação para mim de estar participando aqui. Quem é o Gideão? Quem é o Gideão? É um profissional habilitado, capacitado, estou correndo atrás de melhoria, que eu entro lá no MOOC, entro no RAM, né, que é uma melhoria de uso contínua, o RAM é registro automático de memória, aí eu vou batalhando com as normas regulamentadoras e multiplicando os demais que estão nos ouvindo ou nos assistindo, ou aqui no podcast ou na prática em si. Legal, Gideão. Gideão, conta um pouquinho para nós, cara, assim, pode se aprofundar um pouquinho na sua história, como que você conheceu a segurança do trabalho? É comprido, hein, Gustavo? Não, mas o momento é esse. A gente, apesar que os alunos já conhecem, eu sei que você já falou um pouquinho das histórias aí para os alunos, mas os nossos convidados querem saber o seguinte, como é que o Gideão começou, né? A gente tem gente aqui do Brasil inteiro te assistindo, Olha cara. que maravilha. Então, tá. esse é seu momento, hein? Então, quem é o Gideão Técnico de Segurança do Trabalho? Comecei na usina Sul Cocoleiro, né, em 99, né, 99, como enfermagem do trabalho. Primeiro trabalho. Enfermeiro do trabalho. Na verdade, técnico de enfermagem do trabalho. Né? Boa. Você é formado, então? Isso. Aí eu fui... E a curiosidade, peraí. Onde você se formou como enfermeiro do trabalho? Onde você se formou na área da enfermagem? Na área da enfermagem, no Senac. Senac, depois? Depois eu fiz o técnico de segurança do trabalho aqui, nós fomos a primeira turma de TST aqui do CETEC. Legal. Em 2008, a primeira turma de TST. Olha que legal. Nós abrimos a porta, hoje está 35ª turma, né? Entrou como aluno e agora entrou como aluno. 16 anos depois eu voltei como docente. Que legal. E a história minha é interessante que assim, ó, tem hora que eu até emociono com ela, porque a gente vem engatinhando, né? Vários tropeços que teve, vários empecilhos, barreiras, pessoas, não, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Até hoje as pessoas me falam, você não vai conseguir. Mas por dentro de mim tá dizendo assim, meu, você vai embora, vai embora, vai embora. No que eu falo que eu tô crescendo? No conhecimento. Boa. Né? No conhecimento. A pergunta de vocês, lá quando surgiu, eu trabalhei no hospital, na enfermagem, no hospital, na UTI, intensivo, né? Trabalhei no intensivo. Foi mais ou menos uns 8 anos, completando aí Padre Albino, EPS, Emílio, UTI. Então, uns 13 anos mais ou menos. E eu fui fiz enfermagem, né? Depois fiz enfermagem de trabalho. E aí eu fiz o técnico de segurança do trabalho. Eu parei, aí não. Aí eu vou batalhando aí no aprendizado. Então, vindo lá de trás, de 99 na enfermagem, né? 96 na enfermagem, até 2014, mais ou menos, eu trabalhei na enfermagem. De 99 até o dia de hoje, eu estou na usina setor Sul Cocoleiro. Então, na usina eu fiquei enfermagem do trabalho, instrutor de máquinas e colhedoras e tratores, tá? E depois eu fui para a segurança do trabalho. Ah, que legal. Então, hoje eu vivencio esse cara. E hoje você só faz treinamento, Gideão? E hoje, no momento atual, eu trabalho uma empresa que nós aplicamos treinamentos normativos todo dia. Todo dia? Todo dia. Então, vamos dizer, entrou um colaborador, ele vai trabalhar no setor de evaporação. Né? Ali ele vai ter integração de SSMA, a gente aplica para ele. Depois ele vai ter os treinamentos complementares. Quais são?
os treinamentos complementares. Então, se o operador de evaporação entrou, ele vai jatear as tubulações da evaporação, e do pré-evaporador e do cozedores. Então, ele vai passar por treinamento integração, vai passar por NR12, máquinas e equipamentos, ele vai passar por NR33, que é espaço confinado do trabalhador e vigia, autorizado, vai passar NR35, altura, vai passar por LOTO, que é o bloqueio de energia perigosa, vai passar por serviço trabalho quente NR34, vai ter conhecimento da NR20, que é líquido inflamável combustível, vai ter conhecimento da NR6, que é o IPI adequado para atividade laboral, e NR5, conhecimento da gestão da CIPA. Caso aconteça algum momento que ele tenha o momento oportuno dele ser socorrido, ele primeiro busca a CIPA se for uma pessoa mais próxima a ele. Depois desencadeia para a brigada. Então, você faz todos esses treinamentos aí, os normativos, você aplica aí para o trabalhador, principalmente para quem está iniciando, e depois as reciclagens também. Isso, depois as reciclagens também. Boa. E a reciclagem também. Gideão, conta um pouquinho para a gente do seguinte, a área da segurança do trabalho, que é o que a gente está falando aqui, até o tema do nosso podcast, o instrutor de SST. Como é que foi para você, assim, começar a estudar essa área? Conta um pouquinho também, que eu gostaria que você falasse para a gente. O que você se capacitou para aí sim você estar aplicando na parte prática? Porque, assim, tenho certeza que se vocês fez todos os treinamentos de instrutoria, para aí depois você está aplicando esses treinamentos. Então, pontua para a gente como é que foi na sua carreira. Você está adquirindo conhecimento para depois colocar em prática. Correto. Bom, nós sabemos que todo início de carreira é árduo. Sim. Porque eu estou na frente de vocês. O instrutor está na frente do público. Vai ter várias pessoas. O público, nós temos 3 classes. Nós vai ter o visual, o auditivo e o sinestésico. Boa. Então, se eu vou ter um título para aplicar para esses colaboradores em sala de treinamento, o pessoal fica na expectativa, como o instrutor também fica. E tem que estar na expectativa. Porque eu tenho assim, bolar para mim, o que o Gustavo vai perguntar? O que o Norberto vai perguntar? Referente à norma que eu estou aplicando. Então, eu tenho que estar na manga, não por de rotina, não gravar. É você aplicar aquilo que você aprendeu. E a tua pergunta foi legal, que você falou assim, você passou por procedimento de formação e depois aplicação. Perfeito. Então, nós temos o quê? E eu tive o quê? O momento de aprender no momento maçante, que lá atrás, em 96, 99, vamos falar assim, até 2002, não é a maravilha do instrutor, você tem mídia, você tem o audiovisual. Antigamente era tudo só no gogó. Era no gogó, você vai lá, a energia fazia assim, ó, e o pessoal tudo assim para você. E aí? E aí, menino, o que você vai falar? O instrutor, o que você tem para dizer aí? Pessoal, por favor, abre a janela e porta aí, vamos continuar o treinamento, não vai mudar em nada. Se vira. Por quê? E lembra que no início que eu comentei, o MOOC e o RAM. Se eu aprendi, a sua pergunta, se eu aprendi aí para multiplicar, pode dar um apagão. Vai sair matéria. Boa. Porque a gente estudou, tem o conhecimento que vai lá no chá. O que é o chá? Será que o público sabe o que é chá? E aí? Será que o Será pessoal que sabe? o pessoal Sabe o que sabe? é chá? Pessoal, o Gideão sempre ensina isso na sala de aula. Hein? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, se eu tenho um tema para ser abordado, cara, você tem 2 horas, 4 horas ou o dia inteiro para explanar essa norma, essa regulamentação. Então, eu tenho que estar o quê? Fazendo meu escopo das 8 horas que começa o treinamento até as 5 horas da tarde. Porque eu não posso falar tudo na parte da manhã, porque a tarde vai ficar neutro e vou ficar enchendo linguiça. Então, eu tenho que trazer para o público realmente o que ele precisa ouvir da norma e não da minha boca para fora. Então eu vou falar assim, a norma X fala isso. O que nós vemos na norma? O que eu tenho que aprender? Multiplicar. O que eu aprendi. Então eu vou pegar o meu conhecimento, que eu passei na prática, né? Habilidade. No momento hábil, nós aplicamos e vamos falar assim, isso é fato. A gente continua fazendo e tendo habilidade no que faz.
E a nossa atitude mostra que eu tenho habilidade e conhecimento. Porque se eu tiver uma atitude comprometida, eu falo, ó, esse instrutor não tem habilidade nem conhecimento. Ele está jogando da boca para fora. Não tem fundamento, não tem algo concreto, não tem evidência. Se não tem evidência, é minha boca falando e vocês ouvindo. Show de bola, hein? Ô, Gideão, e assim, uma das coisas que você comentou, eu acho que é até importante do nosso público aqui a gente falar desse assunto, o que você tira da norma, o embasamento técnico que você tira da norma para você aplicar. Porque nós da área da segurança a gente tem que ter conhecimento de norma, mas tirar o embasamento técnico para transmitir para o trabalhador, isso faz diferença no dia a dia. Então não é simplesmente jogar a norma lá para decorar a norma. Decorar a norma e mandar. Perfeito, perfeito. Não, porque aí é bem legal a colocação. Por quê? Se eu decorar a norma, falar para o público que a norma NR5 fala de CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, o cara sabe disso. O que ele precisa entender, o que está dentro dessa sigla CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Se a gente for desmembrar cada letra dessa na comissão, a gente faz um leque. Abre o arquivo, você separa o arquivo, pega da comissão. O que é uma comissão de CIPA? No título que o instrutor está pregando lá no dia, é sobre CIPA. Cara, o que é comissão? O cara falou, meu, o que é comissão, cara? Eu não sei. Ó, eu fui votado, fui eleito. E, cara, eu queria saber. Aí, então você vai lá e pega a norma NR5 e pega a sigla da CIPA. Cara, a comissão é feita pela gestão, tem um indicador e tem um eleito pelo empregado. Comissão. O que é interno? A CIPA só serve dentro da empresa onde eu estou locado. Você está falando, uma comissão interna. E prevenção. A CIPA é chegar ali e falar assim, ô Beto, vamos conversar? Vou te ajudar a lembrar que o EPI não evita acidente, mas minimiza. Você não usar ele, vai te prejudicar. Então eu, como cipeiro, como a CIPA, que é a prevenção, eu estou para te orientar antes de acontecer o evento. Porque tem a corretiva. Quem é? O ambulatório. NR32. Nós, tá falando da CIPA na sala, NR5. Então nós somos prevenção. A CIPA chega antes do ambulatório chegar. Porque é o acidente. Então, se a CIPA chegou, o instrutor de ACST, pregando um título de CIPA na sala, ele vai trazer esse evento, que é uma... Meu, eu falo assim, é um arquivo muito vasto. Você pega o arquivo aqui, gigante, você tira aqui, abre aqui na mesa, você vai desmembrando. Cara, o que eu posso desmembrar? Opa, vou pegar esse arquivo, vou guardar ele, que eu vou trocar depois, porque pode surgir pergunta lá do público. Vou deixar esse arquivo aqui, porque eu não posso esquecer dele. Mas eu vou pegar esse que eu desmembrei, que está no meu raciocínio. Lembra? Do RAM. Registro automático de memória. Está ali. Eu tenho que desenvolver como melhoria de uso contínuo. Mas só que a pessoa, do lado de lá, o público, visual, auditivo e sinestésico, ele pode entrar no SPA. O que é o SPA? Síndrome do pensamento acelerado. Ele nem ouviu a resposta ali, que era um I da CIPA, ele já está perguntando outra coisa. Então, o instrutor de SST tem que pensar assim, calma aí, deixa eu responder essa pergunta primeiro, para a gente entrar no raciocínio. Senão eu vou te dar uma resposta dessa e eu não completei aquela. Então, para você, CIPA, eu vou ficar entre aspas, vai ficar em vão que você não teve o conhecimento que é uma CIPA, uma sigla da CIPA. E aí a gente vai o BO aí e joga essa ideia na cara. Vamos dar uma vamos vir no assunto. Se deixar ele, fala. Então, pegando o gancho que você comentou sobre o sinestésico, né, o cara que é auditivo, como que você, o que você faz no dia a dia? Qual material que você usa? Como é que você faz para poder atingir todo esse público? Boa pergunta. Por quê? Mesmo que a gente venha naqueles dias ruins, eu não posso separar aquela pessoa que está fazendo perguntas. É o que mais faz pergunta na sala. E quando pega os caras que perguntam... Tem um pessoal que pergunta, viu? Tem uns alunos também que de vez em quando perguntam também, né, Gideão? Pergunta. Tem uns alunos aí que perguntam, meu, e vai lá. Enquanto você não responde, ele não para de perguntar. E o interessante é a situação assim. Você, como público sinestésico, auditivo e visual, eu tenho exemplo dessa maquete aqui. Legal. Essa maquete aí... Mostra um pouquinho para nós essa maquete. Essa maquete aqui vai lá, Gideão. Agora é o seu momento, Gideão. Essa maquete aqui... Pessoal, vocês estão vendo a maquete aí? Consegue enxergar legal? Será? Essa maquete aqui é uma ex-antena parabólica. Boa.
E eu falei, pensei comigo, a sua pergunta, Gustavo. Cara, eu tenho que atingir o público. Não é só de pregar o treinamento, entrar lá e falar assim, eu vou cumprir meu horário 3 horas, 4 horas, 8 horas de treinamento, assinar o livro de presença, tchau. Qual que é o nosso compromisso de instruir, multiplicar? Para que aquele colaborador que participou do bate-papo, que seja em sala, ou que seja ali na escada, ele leva para o local de trabalho dele para ele não se acidentar. Porque uma vez que ele ouviu, uma vez que ele viu, ele não esquece devido ao RAM, que é registro automático de memória, só permite, desculpa estar repetindo, que eu repito sempre essa palavra, Fica à vontade. porque vai ficar gravado. Toda vez que eu falo, cara, e passo, ó, esse cara aqui é para pessoa que tem que ver o quê? O ponto de ancoragem. Às vezes você fala para ele ali, ele não detecta. No slide ou falando, ele não detecta. Então, como que eu pensei de fazer essa maquete? A sua pergunta de apresentar bem ludicamente os fatores de queda do trabalho em altura, que é o fator de queda 0, 1 e 2. Eu tenho aqui nessa maquete um trabalhador de queda 0, que é o mais ideal, o mais indicado para trabalhar em altura. Se ele tiver uma queda, lembrando que ele está com os ligamentos de ancoragem, talabarte, trava-queda, cinto, paraquedista, e no ponto bomba, que é o ponto de ancoragem bomba. Esse ponto não pode ser rompido. E os nós de ancoragem, elaborado pelo instrutor de 35, dado pelo o procedimento de nós e amarrações, né? Cordas homologadas, né? Pela NFPA. Então eu venho aqui, o colaborador teve a queda, ele teve no fator de queda 0. Ele não teve resvaladura, não ficou pêndulo na estrutura. Então, lá no momento, para mostrar para esse colaborador que esse cara fosse um pai de família lá no setor, já estaria prejudicado. Se ele tiver ancorado corretamente aqui, ele teve a queda, dá uma olhada, só vai esticar o ligamento talabarte, ele não vai ter pêndulo. Então ele vai falar assim, meu, graças a Deus que eu fui instruído e usei os EPIs adequados para trabalhar em altura. E num momento desse, que é uma situação de aproximar o público, eu falo assim, tem público que não gosta. Quando eu levei uma maquete na empresa, eu falei, meu, não vai brincar hoje de hominhos? Então eu falo assim, cara, essa maquete simboliza um trabalhador trabalhando de forma adequada. Então você vê se pôr o colaborador para fazer a prática, ou o próprio instrutor mostrando o risco da queda, que isso não é viável fazer, eu apresento aqui numa maquete, aonde que tem os bonecos e os fatores de queda. Temos ascensão por escada fixa, temos a serpentina e tenho as ancoragens no fator de queda 0, que é acima da cabeça. E isso, cara, ajuda, acredito assim, o pessoal que está assistindo a gente, acredito que tenha pessoas que são instrutores também de treinamento, a gente às vezes pega um treinamento de N35 hoje, quantidade de horas de treinamento, ficar lá, quantas horas que é hoje, Gideão? 8 horas? 8 horas de treinamento. 8 horas, o cara ficar 8 horas dentro da sala, cara, é maçante. Tanto para quem é instrutor, como também é ouvinte. Então, a gente trazer essa de forma prática, né, levar uma maquete, né, sair um pouco da sala, acho que isso aí É por isso que eu falei assim, depende sensacional. o conteúdo, quando ele é transmitido, é o que faz a diferença. Então, por isso eu perguntei, não é simplesmente eu trazer o conteúdo da norma e eu saber aplicar o conteúdo, que é essa que faz a diferença. Eu pegar o conteúdo, lá vou pegar todo o que é o texto da NR35 e jogar lá pro pessoal, fica maçante e o pessoal não torna-se atrativo. E às vezes essa a maquete aqui, falando do assunto de uma forma diferente, o pessoal consegue gravar melhor. Então eu acho bem interessante aí. Tá? Apesar que tem mais coisa que ele vai mostrar aqui pra gente aqui também hoje. Então tem mais coisa diferente. Ô Gideão, eu vou voltar, vou fazer ao contrário. Gideão, é o seguinte, até para não só para os nossos o pessoal que está acompanhando a gente aqui também, os nossos alunos, eu queria que você falasse aqui um pouquinho para a gente do seguinte. Gideão, como é que você se identificou para a parte de treinamento? Você profissional da área da segurança, porque assim, é nítido, né? Não tem como falar, Gustavo. A gente estava falando sobre esse assunto,
um podcast com o Rodrigo. Porra. Né, o Rodrigo, ele Rodrigo começou... Zara. O Rodrigo Zara. Isso. Ele começou falando que ele começou, ele iniciou dando treinamento, né, fazendo treinamento e tal. Isso, eu lembro dessa Só que, época dele. só que ele falou assim, cara, eu me sentia ali, não gostava, Não não achou. era o meu perfil, né? Então, e hoje faz muito sentido, né? A gente vê que tem esse perfil em você. Fala um pouquinho, como o Beto comentou aí, um pouquinho, como é que Cara, aflorou isso aí. vamos lá. Eu sempre falo para os alunos aí do TST e lá da enfermagem, a questão é, quando eu abro a mente para o aprendizado, o aprender dá fruto. Boa. Dá fruto. Então, como que eu tô adquirindo os frutos? Eu tô apanhando os frutos ainda, tá? Tô apanhando fruto. Por quê? Né? Sem demagogia, tá? A questão é, quando eu iniciei no treinamento, eu fui pego assim, ó. Gideão, hoje você vai fazer o treinamento de NR10. Boa surpresa. Do nada. Do nada. Do nada. Como eu tinha passado recentemente para segurança do trabalho, na usina que eu trabalhei anterior à que eu tô hoje, e vim da enfermagem. Ó, vim da enfermagem, do ambulatório médico, fui para segurança. Poucos meses na segurança do trabalho, o meu engenheiro, ex-engenheiro de segurança do trabalho, na época lá o meu gestor, falou assim, Gideão, o RH pediu treinamento de NR10, você que vai fazer. Pensei comigo, cara, parabéns, obrigado, você é um amigão. Tantos técnicos tem aí, eu fui escolhido. Cara, eu não sabia que você gostava tanto de mim assim. E a questão é, material. A vivência. Aquela pergunta que você fez lá atrás, a vivência. Como que eu vou aplicar o NR10? Não estamos falando de CEP, nem de SPDA, que aí é gestão engenharia elétrica que tem que passar. Perfeito. Mas só que o instrutor de treinamento, ele tem que ter proficiência e aptidão para aplicar. Porque ele vai explanar a norma, conhecimento que ele tem, para o público. Ele vai ouvir. Agora, na prática, é o que ele aprendeu com o engenheiro elétrico. Correto? Então, o que a norma fala? O TST, na parte de treinamento, ele tem que ter conhecimento e proficiência do que ele está aplicando. Então, para mim, cara, foi difícil. Eu tinha pessoas do meu lado que não me ajudavam. Tipo assim, eu tô falando 2 letras a mais que essa pessoa. Essa pessoa falava assim, negativo. Você tá aqui como júnior. Não, não é assim que funciona. Então, tipo, tira o pé do acelerador. Quantas vezes? Né? Mas aí, eu sempre prego para os alunos aí, e até para mim mesmo. Ó, o meu crescimento profissional, ele é individual. Claro que a gente trabalha em sinergia, em equipe, mas se eu não abrir a mente por aprendizado, o aprender não vem. Perfeito. Então eu fui aqui, fazendo o NR10, passei um sufoco na sala com eletricista 2 e 3. Para me ajudar, não teve nenhum eletricista 1. Só tinha eletricista 2 e eletricista 3 na sala comigo. Tinha mais de 15 pessoas, que eu me lembro, é um grupo grande. E perguntando de NR10. Naquele momento, eu passei um sufoco tremendo, mas só que eu não desisti. Se eu tivesse desistido, eu tenho certeza que hoje você não estaria me convidando para o podcast. Se eu tivesse desistido, sabe que tempo foi? 2001. Eu não estaria participando do podcast hoje, se eu tivesse desistido. Então, ó, o Gideão, persiste, é insistente, persistente. Ele fala o quê? Meu, cair, não deu certo? Amém. Tem pessoas que nem tentam. Então, o quê? Eu tô caindo, levantando, uma hora eu permaneço de pé. Então, no treinamento, para mim, como que eu tô se tornando um instrutor de treinamento com o TST, né, o CBO-TST, é encarar desafios. Boa. Porque toda vez que chega, Gustavo chega e fala, o gestor dele chega e fala, ó, eu preciso de uma pessoa para treinar, fazer um treinamento de empilhadeira, NR11. O Beto fala assim, eu conheço uma pessoa, Gideão. Só que a hora que, se eu desistir de qualquer movimento que tem, eu falo assim, Beto, cara, eu fiz NR10 lá, cara, mas olha, quase perdi a alma.
Não me coloca em letra furada, não. Eu não vou fazer NR11, não. Empilhadeira, não. Aí você pega a pessoa, um operador que trabalhou 20, 30 anos de operador e empilhadeira e só está precisando do certificado. Que muitas empresas por aí só quer esse carinha. Opa, ó. E não é esse carinha que nós Informação aí. quer. O bendito certificado, pá, tô formado. Não. É o quê? E eu até falo, o certificado tem 3 situações que complica. O mais básico. O certificado. Vamos falar os meus que tem em casa. Se eu basear no certificado lá, E tem bastante. Tem uma Vamos ter bastante. a água apaga, o fogo consome e a traça corrói. E tem mais, vai corroer até o seu nome que está escrito ali no certificado. E a tua identificação, que é o CPF. Então, eu pego certificados, que até umas empresas me chamou para falar, meu, o negócio é só soltar o feedback aí e tal. Eu falei, o TST instrutor aqui não trabalha assim. Eu tenho que levar, eu tenho que ir para casa, levar comigo que eu instruí o colaborador para dar chance para ele voltar para casa também. Perfeito, perfeito. Para ele voltar para casa também. Então, o certificado, eu tenho isso comigo. Claro que é válido. Até então, a nossa, melhor dizendo, experiência, não vamos jogar por água abaixo. 20 anos, 15 anos, 30 anos, 10 anos, 2 anos de experiência. Não é em vão. Porque está lá no empírico. O empírico, o que ele vai falar? O tanto que esse colaborador, esse instrutor de treinamento tem de conhecimento, ali que ele veio moendo, veio ganhando, veio engajando, né, veio granjeando algo, os 20 anos dele não é em vão. Mas só que ele não pode pegar esses 20 anos como autoconfiança. Aí ele perde o chá que nós falamos. Ele vai perder conhecimento, habilidade e atitude. Lembrando que acrescentou o A e o I agora. Ficou a chia. Autoconhecimento, conhecimento, habilidade, inteligência e atitude. Caraca, velho. Então, se eu tenho a inteligência na qual o chá me mandou, que eu tenho um registro automático de memória, pela melhoria de uso contínuo, que nós pregamos, jamais o síndrome do pensamento acelerado vai passar perto de mim. Que eu vou falar, Beto, marca lá uma turma de NR11 de empilhadeira que eu vou aplicar. E aí veio tudo esse momento. Ó, tem que fazer em ponte falante, deixa para mim. Ó, tem que fazer altura, deixa para mim. Tem que fazer, cara, NR20, líquido inflamável combustível, deixa para mim. Aí foi. Tem que fazer hidrojato, limpeza de evaporação, deixa para mim. E assim, cara, com a sua pergunta, legal. Não podemos desistir. Se é aquilo que o TST quer na área de SST, ele tem que partir para cima. Obstáculo vai ter. Algo que você falou, a pessoa talvez não deu a mínima, mas teve fundamento que você falou. Mas só que a gente plantou aquela sementinha. Não é todo lugar que nasce, que germina a semente. Você jogou ali, você regou, adubou a terra, jogou a semente. Você está saindo, do teu saquinho de semente, caiu uma. Mas ela caiu aonde? No cimento, no concreto. E ela entrou lá naquela fresta, naquela rachadura do concreto. Ali germinou a semente. E você cultivou lá e lá não nasceu. Às vezes, é muito adubo. Muita concorrência por certificado, muita concorrência para aplicar, ou ter entusiasmo de falar em sala, em falar, não, o mais simples possível. Cara, pega a corda aí para mim, vamos fazer um nozinho. Aí você ganha o público para você e mostra de forma lúdica, bem tranquila, ele fazer um nozinho numa sala de aula, num treinamento. Ele sai contente, porque você passou para ele o que você veio e está gatinhando. Você começou, teve aí o bate-papo, foi árduo, foi rústico pra caramba, meu. Mas só que a questão é com os erros que a gente aprende. Ô, Gideão, eu queria até aproveitar, porque assim, eu vejo que você gosta de transmitir o conhecimento, até para a gente falar, não só para aqui o nosso público, e para os alunos Os também, alunos que estão presentes aqui. Eu gostaria de você falar o seguinte, o falar em público. Por quê? Esse é um desafio. Por que eu falo isso? Porque eu aprendi também, lá atrás, poxa, eu tenho vergonha. Se eu falar para você que, assim, fora da câmera, se a gente conversar ali, às vezes eu fico meio tímido. Mas, assim, eu aprendi a falar em público. E eu acho que para você também foi um desafio desse também. Foi um desafio. Então, até para o público, para os alunos também,
como que é a questão de falar de público? Como é que eu perco o medo de falar em público ali, de transmitir o conhecimento, de conhecer um pouquinho do público que eu tenho, para ir transmitir esse conhecimento de uma forma mais fácil? Nossa, tranquilo. Então, os ouvintes, eu passei, Os ouvintes e os alunos. E os Tem alunos. até aluno também. Os alunos estão de olho aqui. Ó. eu passei lá na Única, em Campinas. O instrutor, o professor, ele é pedagogo, sociólogo, ele me deu uma frase assim: o que você vai ser não depende do público. O que o público quer que você seja, você não vai ser. Abriu a mão, 5 dedos, a mão direita, bateu no meu peito, bem do lado esquerdo do coração. Fiz assim: depende de você. Então o que eu tive? Opa, então eu estou numa sala, tem públicos. Às vezes é só uma pessoa, às vezes é várias pessoas. Então o que eu tenho que ter comigo? O manche, quem está na mão sou eu. Eu sou o piloto. Boa. Os demais que estão ouvindo são os tripulantes. Eu levo a aeronave ao meu comando. É eu que estou com o manche na mão. Ah, mas tem pessoas que querem desviar a rota. Ó, aqui não, nós vamos para lá. Mas não, a rota que está direcionado é o piloto que vai coordenar. Então o que eu faço? Eu chego na sala, tem várias pessoas. Eu faço assim, cara, esses caras são os meus. Pensa comigo. Esses caras aí, tamo junto. É um funcionário, é um aluno, é amigo. Cara, vamos trocar ideia como se fosse irmão. Porque eu tenho que mostrar para esse público transparência e foco no que eu estou fazendo, claro, e ter a segurança que eu estou explanando. Eu não posso mostrar medo, insegurança. Você fala assim, cara, o público, como que eu demonstro? Claro que a gente tem coisas repetidoras. Eu sou muito difícil ter muita coisa repetidora. Tipo, né, sim, né. Mas é de cada um. Mas só que a gente vai tendo, a gente vai tendo o quê? Essa dinâmica que a gente vai ajudando a nós mesmos policiar. Mão no bolso. O cara fica coçando muito, o instrutor tá com uma coceira, uma urticária que não cabe. Isso aí é complicado. É complicado, E é porque é do ser humano, E o Beto. público percebe. E o público percebe. Percebe. Ainda mais se for um título cumprido de um tema que você, em vez de enxugar aquele título e passar o objetivo, não é ler norma pro cara. Aí ele vai ter tempo de argumentar e ter a história assim. Eu vou pegar ele. Você dá tempo para a pessoa que está te ouvindo fazer. Então, o que a gente tá? Vai direcionando. Ó, cara, ô Beto, ó, vamos fazer um nozinho ali, vamos fazer, ó, Gustavo, pega aquele loto lá, vamos fazer o cadeadinho aí, vai interagindo a pessoa para não dar brecha de apresentar erro e mostrar o meu erro. Mas agora nós temos que policiar. O aluno teve erro, o instrutor teve erro, nós temos que corrigir, isso é fato. Mas a gente tem que ter transparência na área, no setor. Certo? Não tô passando na outra. Pode ir. A produção tá ajudando a gente. Tá ajudando a gente aqui, que você tava lá. Você tá muito bom, amigo. Não, você tá... Tô tampando o Beto. Fica em degradê. Aí agora sim. Isso, obrigado. Ô, tô aqui, viu, gente? O Gustavinho aqui tava aqui. Agora a academia ficou grande. É verdade, ó. velho. Ó, vocês dois estão fazendo academia, agora o pessoal tá tudo. O Gideão. Mas o duro que a academia, Beto, só tá crescendo o cabelo, não tá crescendo mais nada. O Gideão pegou férias, voltou. Eu nem conheci ele, mas. Só por causa do cabelo. Mas tá fazendo academia, tá firme na academia, viu? Isso aí, cara. Ah, eu tô bem resolvido. É? Eu acho, né? Até minha mulher fica brava comigo. Mas vamos embora. Ô, Gide, legal, cara. Sobre aquilo que a gente estava comentando, né? Sobre essa questão do treinamento e uma coisa que às vezes pega muito, porque eu já participei disso também, de às vezes chegar lá, ô Gustavo, eu vou contar um negócio que aconteceu comigo, cara.
eu entrei numa empresa, e fala. aí passou, não vou falar o nome da empresa. Não, eu já sei, não precisa falar não. Não. Aí eu cheguei, e sem brincadeira, no meu terceiro dia, o engenheiro lá que tava lá, que era o engenheiro lá, falou: Gustavo, eu quero que você aplique uma integração para mim. Eu falei: cara, como que eu vou aplicar uma integração? Eu nem conheço a empresa, do que eu vou falar? Falei: olha, aí eu fui meu corpo, falei: olha, obrigado aí por você gostar tanto de mim desse Parabéns, jeito, tanto técnico aí, você vai... É o teste, né? né? Então, aconteceu comigo, cara. E aí fica aquela coisa, né? Às vezes o técnico de segurança a gente tem com a gente que a gente tem que saber tudo, né? E às vezes isso pega um pouco aquela autocobrança da gente e tal. E realmente, como que é isso no seu dia a dia, às vezes, Gideão? Por exemplo, não saber uma informação, ou às vezes passar por despercebido. Boa, cara. Boa. Né? Como que é pra você isso aí? Já aconteceu. Aconteceu comigo num treinamento que eu nunca tinha aplicado. Uma NR que nunca tinha aplicado. Tá? Independente do nível hierárquico, mas a gente tem que ter respeito, como em todos, mas sem que a gente tem que vir de lá, né? Então aí eu ia estar na sala, gerente, coordenador, supervisor, líder e operadores lá. O que eu fiz? Cara, eu não posso chegar na sala só explanar, ler norma. A pessoa ali lê, ela não quer saber ler norma, ela vai saber o que a norma diz para ela. Ler, ela pegava o livro da norma lá e desfolhava em casa, não precisava nem estar na sala de treinamento. Né? Então, o que eu fiz? O instrutor, o TST, eu sempre falo para os alunos que estão presentes aí, os alunos, eles têm que ter didática, tem que ter dinâmica. Boa. Tem que ter uma carta na manga. Porque uma hora que deu não é esse treinamento não, é aquele lá. Pum. Então, no caso meu, o que eu fiz? Com a sua pergunta. O RH, tem como colocar esse treinamento aí no horário vespertino? O horário vespertino é o horário da tarde. O horário matutino, deixa eu explanar esse aqui, que é um público mais tal, e vamos... Mas eu não mostrei insegurança para o RH, onde eu trabalhei. Né? Não é a empresa de hoje. Né? Mas surge na empresa de hoje? Surge. Mas eu falo assim, deixa para mim. Vou lá e aceito o desafio. Vou lá e aceito o desafio. Porque na hora que eu aceitei o desafio, no caso você perguntou, cara, RH, tem como você colocar esse horário no período da tarde? Porque dava o tempo para mim, dava uma revisada na matéria. Legal. E aí, acontece hoje? Claro que acontece. A empresa, assim, o RH tá, para um treinamento aí, né, tem uma gestão de gerente. Quantas vezes aconteceu? O gerente, coordenador tem que fazer o treinamento de direção defensiva para ele. Você fala, um gerente na sala, um coordenador na sala, um supervisor na sala. Isso assim, o comentário. Matéria que eu nunca explanei. Eu falo, mas eu tenho que investir. Em quê? No TST, em SST, em treinamento. Falo assim, eu consigo fazer. Por quê? Né? Então é uma situação, isso é a lei da atração. Se vocês pedirem algo para mim e eu falar assim para vocês, Beto, Gustavo, cara, eu não vou conseguir fazer. Não passa não que eu não vou conseguir. Passa para outro, por favor. Mas só que dentro de mim, não é que porque eu não tenho tempo, que eu tenho como outra atividade. Né? Mas eu daria para fazer, mas só que eu quero esquivar disso aí. Falou, não, passa para outro, por favor, não vai dar para mim fazer. Não vou conseguir, não. Eu falando isso no consciente, vocês falaram, tranquilo, Gideão, eu vou encontrar outro então, mas vai estar difícil, hein, porque em cima da hora, cara. Tudo bem. Mas o meu subconsciente fez o quê? Travou. Cara, tamo junto, nós não vamos conseguir. Então, como que eu respeito essa pergunta sua? Eu respeito o meu limite. Legal. E falo assim, RH, o gestor, tem como colocar esse treinamento no horário da tarde? Dá tempo de eu revisar. É claro que eu não vou falar para ele. Vou falar para mim, cara, você toma cuidado que você vai ter um treinamento que tem isso, aquilo, e você tem que passar algo concreto e objetivo no treinamento. O colaborador tem que voltar para casa com informação clara e objetiva. Não é para fazer o gap. Eu tenho que treinar porque o gap está vencido. Quer dizer, o colaborador está trabalhando na área com treinamento vencido. Não. Eu vou atualizar ele 12 meses para ele não acidentar. Quer dizer, uma vez que orientou
e instruiu, ele não perde esse foco. Então, outra coisa, você já comentou aqui, e eu queria até para, não só para o nosso público também, e até para os alunos. Eu preciso conhecer o meu público para me aplicar um treinamento, até um diálogo de segurança, uma integração, ou eu posso falar de qualquer jeito? Até porque é o seguinte, eu acredito Legal, pergunta legal. eu acredito que assim, nos treinamentos que você aplica, você vai ter pessoas simples, não sei se você aplica a pessoa da agrícola também. Sim. Eu acredito Sim. que você vai ter no teu público pessoa da agrícola, gerentes, igual você comentou, e pessoas da operação, certo? Certo. Aí eu queria para você o seguinte, público é interessante, porque assim, até para os alunos também que estão aqui acompanhando a gente aqui também, porque assim, é simples a gente chegar, vou transmitir uma informação. Ou é diferente quando eu conheço o meu público e eu sei o que eu preciso transmitir para ele? Legal, boa pergunta. Show de bola. Eu, Gideon, como TST e instrutor, eu preciso conhecer o público que eu estou lidando. Perfeito. Por quê? Eu tenho que basear a palavra que eu vou falar para aquele público. Se eu só ficar falando NRs para o operador X e Y, NR, o cara fala, meu, o que é isso aí, NR? Então eu vou lá, eu conheci aquele público, que se eu falar NR para ele já sabe que é norma regulamentadora. Se você falar para ele que lá na NR6 fala de CA, ele já vai entender que é o certificado de aprovação. E tem uns que falam, meu, o que é NR e o que é CA? Não estou sabendo de nada desse aí, cara. Nós vim aqui só para ter integração para sair para trabalhar. Então, conhecer o público, o instrutor de treinamento, fundamental. Porque ele fica mais à vontade, sabendo o que ele vai falar, como que eu tenho que direcionar até uma pergunta para esse público aí. E direcionar a pergunta para esse público aqui. Então, porque eu não posso fazer assim, ó, igual para igual. Porque às vezes a mensagem chegou ali nesse cara, ele não vai saber responder, ele vai ficar até acanhado, eu posso até prejudicar ele na pergunta na sala de aula. Então eu levo um do jeito mais tranquilo, que ele entenda o meu palavreado para ele. Claro que eu tenho que basear na norma, mas também não pode jogar fora. Mas eu vou falar, cara, a NR, que é norma regulamentadora, fala sobre o uso de EPI, que é NR6, qualquer situação anormal do EPI, você tem direito de buscar o teu gestor para fazer a troca desse item. Mas se tiver todo um público, eu posso falar assim, a NR6 fala de CA, quando está com o CA vencido, nem tem obrigação de ir lá trocá-lo, ok? Todo mundo fala assim, ok. Agora, se eu falar isso com um público que eu não identifiquei o público, às vezes a pessoa sai da sala assim, ó. Coçando a cabeça, exatamente. Coçando a cabeça. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque assim, principalmente o pessoal a gente tem pessoal da agrícola. E aí você tem aquele pessoal simples. Simples. E se eu for transmitir uma informação de forma muito técnica, eles não vão entender. Não. Você imagina aplicar um treinamento de 31.7 agrotóxico para um pessoal que é mais simples, que é mais humilde, que não tem tanto estudo. E aí eu vou chegar para ele lá, Boa. falar de uma forma técnica e tal. Você imagina esse pessoal, até dentro de sala ali, para eles não se torna tão atrativo. Isso. E ele não vai aplicar isso depois na prática. E sem contar que ele vai ficar desconfortável na sala. Sim, exatamente. E o mais interessante aí que você comentou, não te cortando, ele não vai aplicar na prática, porque ele não aprendeu. Boa. Porque ele ficou aqui na sala assim, ó, remoendo. Opa, o cara fez uma pergunta desse termo técnico aí, só os caras ali estavam respondendo. E eu não estou respondendo nada. Então ele vai ficar o quê? Acanhado, ele vai ter que esquivar. Se você dá um intervalo, que tem um momento de intervalo na empresa, 15, 20 minutos de coffee break. A hora que ele volta, ele não senta mais na frente, ele vai sentar lá no fundo. Olha lá. Olha o instrutor. Olha o instrutor como é que analisa ali o público, hein? Boa. Ele vai sentar lá no fundo. Ô, Gideon, cara, tem pergunta no chat? Então vamos embora, pô. Vamos uma perguntinha, Gideon? Vamos uma perguntinha. Aqui, isso é o público lá fora perguntando? Nossa. O pessoal tá perguntando aqui. O pessoal do chat tá perguntando. Rapaz, vai perguntar fácil, hein, meu amigo? Ó, tem duas perguntas aqui. Mesmo você estando na área de treinamentos há vários anos, cada treinamento é um novo aprendizado. Ótimo. Certo? E você, como instrutor, aprende com os alunos? Entendi, vamos lá. Ou seja, cada treinamento é um aprendizado diferente. Um aprendizado diferente. E você também aprende com eles, Gideon? Essa foi a pergunta. Boa pergunta. Tem o nome do carinha aí? Rodrigo Zara. Rodrigo Zara. Rodrigo,
Um abraço para você, obrigado. Rodrigo. Amanhã nós conversa lá na usina. Cara, boa colocação. Se eu chegar numa sala de treinamento, colocar que eu tô empoderando, eu sou o cara, um TST, o instrutor, eu sou o cara. O cara. O pessoal que tá sentado ali vai falar assim, tá, e eu sou o Batman. Vai me ignorar, Rodrigo, tá bom? Vai me ignorar. Por quê? Porque eu entrei na sala como conhecedor de todas as regras que existem no mundo afora. Eu sou o conhecedor de tudo, mas não é assim que funciona. Ó, o Rodrigo fez essa pergunta e pode perguntar para ele. Bom, se ele estiver aí ao vivo, ele vai ouvir. Na integrações, né, na parte lá, eu sempre comento assim. O que o instrutor está pregando em sala, ele passa o conhecimento que ele tem. O que o público dá o feedback para o instrutor, aumenta o conhecimento do mesmo. Então, se eu tenho algo para passar para aquele colaborador, no feedback do colaborador, ele está dando resposta naquilo que ele ouviu ou que ele viu na prática, ele vai passar na sala de aula. Ô, instrutor, isso, aquilo. Eu falo, cara, aprendi contigo uma situação nova. Não tinha ouvido falar disso aí. Então, você mostrou para mim que lá na prática, baseado na norma regulamentadora, o melhor conhecedor do processo são vocês, operadores. Porque nós temos a teoria, as práticas, mas assim, ó, o fundamento da prática é o operador. Então a gente aprende mais com ele do que a gente explana, emite. Concordo, Isso é eu muito- concordo. Eu, assim, o que eu aprendi já com esse pessoal no período que eu tenho aí de carreira, o Gustavo também deve ter aprendido, mas assim, e talvez vocês vão falar a mesma coisa. Principalmente treinamento de reciclagem. Sim. Eles contam cada coisa, hein? Aí você começa a falar assim, nossa, mas aconteceu. Ah, mas aconteceu isso aqui, nossa. Aí sai as histórias lá que às vezes acontecem no dia a dia que a gente nem tem noção, né? Porque assim, né, cara, a gente vê lá, e o pessoal também que tá se formando, que tá entrando agora também, quando a gente lê a norma, é lindo, maravilhoso, cara. Sim, me Lindo, maravilha. maravilhoso. Põe de coragem, Nossa. 2 pontos de apoio, 3 pontos, escada amarrada, é lindo. É o que modelização. É. Só que aí, cara, a gente entra num lugar que é um monstro, né? É viga pra lá, escada pra cá, o cara que decidiu vamos construir um barracão aqui, vamos expandir pra cá, e vai criando aquelas emendas, aquelas coisas sem, às vezes, uma organização, um planejamento, né? E aí, na prática, quando a gente tá lá no campo, que a gente começa a ver. E aí, como a gente sempre fala, né? É tentar enquadrar ali o mais próximo, né, da norma. Não, não. E acredito que vem muito de sentido que nós estamos comentando, que é o que o pessoal vive no dia a dia. Os caras passam isso na pele. E aí ele lembra o treinamento, fala, pô, tem que aplicar isso aqui, mas aqui nesse cenário, né, vamos chegar mais próximo, como que eu posso fazer, né? Então isso é bacana, porque depois na reciclagem o cara vai contar como é que foi, ó, como que foi. Ele vai contar. Eu sei porque assim, eu já fiz alguns eu gosto de fazer treinamento de reciclagem também, porque você começa a perguntar. Mas lembra o espaço confinado? O que é um espaço confinado para você? Ah, é assim. Mas e precisa fazer alguma permissão de trabalho? Precisa fazer a PET? Ah, precisa. Mas sempre faz. Nossa, outro dia o quê? Ah, outro dia a gente ia começar a fazer o serviço e aí demorou. Falei, mas aí você começou o serviço. Ah, a gente quase começou. Falei, E aí começa as histórias ali que o pessoal começa a comentar. Então, assim, a informação com o público ela também faz diferença e aí é onde a gente aprende também muita coisa. Muita coisa. E eu sempre falo essa frase assim, ó, que eu tenho ali o meu tempo de trabalho, mas todo dia é o primeiro dia de trabalho meu. Como estou iniciando o dia, eu sempre falo isso na sala, treinamento. Eu chego lá, hoje tivemos integração, tivemos serviço quente, falei, cara, o cara me perguntou, Gideão, faz tempinho que você está aqui na empresa, né? Eu falei, cara, graças a Deus, a gente vem mantendo aí o trabalho, fazendo as normas regulamentadas certinho, e que a gente tem a empresa para se zelar também, né? E eu falo, cara, mas o primeiro dia de trabalho meu é hoje, igual vocês que está registrando hoje, que é o momento da integração. Bateria. Essa produção. Legal. Gideão, tem mais 2 perguntas para nós aqui. Mais perguntas? E aí eu acredito que a gente pode fazer as 2 perguntas.
Show de bola. E aí a gente vai para a prática. Aí sim. O pessoal quer ver a prática aqui, né? O Gideão trouxe vários equipamentos para nós aqui, depois nós vamos virar a câmera. Eu acredito que é muito válido isso aqui, que vem muito de encontro aquilo que a gente está querendo passar aqui no nosso podcast. Hoje é na prática, hein? Tudo na Eu prática. tenho certeza que, assim, a prática, para quem está acompanhando, para os alunos, vai ser diferente aí. Ou quem já viu, já teve a oportunidade de participar com o Gideão, vai adquirir mais conhecimento um pouquinho hoje. Vamos lá, pergunta da Glaucia. Glaucia? Aluna, hein? Glaucia, Aluna, aluna? Aluna Glaucia. Obrigado, Glaucia, pela pergunta. E esse aqui, eu vou falar pra você, Gideão, esse aqui até eu fiquei curioso agora. Rapaz, Qual o seu sonho hoje na área da segurança? Pretende chegar em qual objetivo? Qual o seu sonho e qual o seu objetivo hoje, Gideão, depois de 20 anos aí, né, Gideão? Na área de segurança, mais de 20 anos. Qual que é o seu sonho hoje, seu e meu objetivo? objetivo. Pai, essa pergunta foi para tirar o pica-pau do oco. Qual que é o meu sonho e objetivo? Meu sonho, como TST, e eu sempre sonhava em instruir, palestrar, né? Boa. Então, meu sonho, tipo, lá na frente, né, tem que ter sonhos para realizar aquilo que você sonhou, projetou, né? Na verdade, José foi assim também, né? José projetou, sonhou, e aí, né? E eu, não é diferente no ramo de SST, como instrutor de treinamento. O meu sonho é pegar um público grande, né? De multiplicar o conhecimento que a gente adquiriu no período, né? O meu objetivo é essas pessoas que estão ouvindo o Gideão, ou o instrutor, o TST, explanar, multiplicar. O meu objetivo é que lá na frente eu possa se tornar um aluno dele, mesmo que seja por passagem. Hoje eu lanço com o objetivo deles se tornarem também um TST proativo e instrutor de norma regulamentadora. Então, meu sonho é manter o sonho aí ativo, público, quanto mais público, melhor, né? Pego o gancho lá atrás, que vocês comentaram, eu aprender com o público, então eu vou ter um público maior, quer dizer que eu vou aprender mais. E o meu objetivo é eu ouvir de um ex-aluno que ele aprendeu o mínimo que o instrutor passou. Legal, cara. E aí ver esse cara desenvolver, né? Eu acho que é E muito ver esse cara se desenvolver e multiplicar, porque não adianta ele desenvolver e guardar só para ele. Então ele tem que desenvolver e multiplicar. Então ele tem que granjear outras pessoas no ramo de SST, que é a prevenção. Show de bola, hein? Vamos lá, tem outra perguntinha aqui do Naldo. O Naldo, eita, Naldo. Eita. Vamos lá, qual dica você daria para alguém que está se formando e pretende seguir na área de aplicação de treinamentos? Qual dica aí? Bom, você já deu várias dicas hoje aqui, né, Gideão? Mas mais aquela Pergunta interessante. Uma pergunta bacana. interessante, e eu tenho uma que, cara, isso é meu. Às vezes É a chave. é a chave. Talvez não demonstra, mas é meu. Humildade sempre. Boa. Humildade sempre. Então eu vou se tornar um TST e vou ter o ramo de treinamento humilde. Ser humilde. Entra na sala, cumprimenta todos, dá a mão ou acena. Beleza, fica à vontade, tem uma água, tem um café. Ó, o banheiro é ali, dá uma pausinha aí, vamos dar uma pausinha. Seja humilde. Porque eu não sou dono da área. Eu não posso se tornar o capitão ali. Porque nós somos o quê? Seres humanos. Todo mundo tem seus limites, né? Suas limitações. E ainda está lá na NR17, que nós estamos pregando na sala hoje, os alunos até TST presente, sobre ergonomia. Está lá no ABERGO, que é a Associação Brasileira de Ergonomia, a NR17. O interessante que a pergunta aí do Naldo, qual dica? A primeira, ser humilde. A segunda, estudar. Porque a pessoa vai perguntar, e eu tenho que ter a resposta. Porque eu não posso consultar lá o ChatGPT, o Gemini. A pessoa às vezes está esperando aquela resposta
precisando de imediato a resposta. Você fala, cara, aí a gente vai lá no... Vocês já ouviram falar daquela frase, Mindfulness? Cara, Mindfulness é aqui. Você fez a pergunta, melhor dizendo, o Naldo fez a pergunta para mim. Eu vou falar assim, cara, deixa eu raciocinar para me dar a resposta para ele. Então eu vou dar dentro do meu interior. Sabe com quem eu aprendi isso? Com a minha esposa, terapeuta. Eu acho que ela está assistindo. Né? Opa, Acho que ela está assistindo. A Gisele. manda um abraço pra ela aí, pô. Gisele, um abraço, um beijo no coração. Aí sim, ó. Tá vendo? É um profissional apaixonado, além disso, Ela, tá vendo? é isso aí. Ela que me ensinou isso. Ela fala assim, Gideão, respira, vamos respirar fundo. Como que eu faço isso? Às vezes, o Beto, Gustavo, e o público ouvindo, os alunos presentes, cara, eu tô numa UE de uma fábrica disso, uma fábrica daquilo, eu vou ter tempo de ficar respirando, Gideão. Cara, mas lembra, é o nosso papel, que eu tenho que manter ativo para eu melhorar dia a dia. Então, o que eu vou fazer? Tô pensando na resposta, e eu tô aqui, ó, a minha inspiração, que é o conjunto de respiração. Eu tô inspirando. Tô contando no meu cérebro. Até 15. Ah, meu, sou cara aqui agora, até 10 segundos. Cara, segura que eu tô dando a resposta. Vou te dar a resposta legal. Seguro. Segurei a respiração. 4. Soltei a respiração. 8. Não, é o seguinte, essa pergunta tua foi legal. Cara, quase me pegou de calça justa, mas vou te dar a resposta. Seja humilde e faz leitura diária. Então, o que eu fiz? A pergunta, lembra do início do podcast? Eu tenho que derrubar a barreira. Você falou, cara, essa resposta, infelizmente, não vou conseguir desenvolver ela. Aí, toda vez que eu tiver uma aí, meu, a primeira foi fácil. Eu vou negar essa pergunta, vou negar aquela prática lá do TST, instrutor na prática, eu vou negar essa norma de aplicar ali, porque, cara, vai dar um BO, não tá ilhado, cheio de matéria, cheio de andaime. Cara, eu vou esquivar por aqui, faz de conta que eu nem vi isso aí, não. E toda oportunidade que tiver, eu vou esquivar. Então, o que a gente faz? Parte para cima, entendendo o operador e quem está fazendo a gestão de SST. Cara, posso te opinar a fazer? Se você achar legal, vai ficar bom ambas as partes. Vamos trocar assim? A ideia é assim? Deu igual para igual, ninguém saiu perdendo. Amém. Bora. Porque a segurança não perde. A segurança nunca perde. Porque toda vez que você instrui, mesmo que ele não faça agora, uma hora ele vai lembrar. Cara, teve uma reportagem que uma pessoa caiu de altura. Ó, os instrutores de SST me passou na sala isso, me passou no podcast, me passou na sala um dia. Alguém da minha família falou com o instrutor de técnico de segurança, falou para ele isso aí. Então sempre vai estar registrado na memória dele. Então sempre vai estar evoluindo. Uma hora ele não faz, beleza, mas uma hora ele vai ter que fazer, senão ele vai ter a chance zero de refazer o que ele não fez. Ele vai ter retrabalho. Gideão, seguinte, até para aproveitar tanto o público e os alunos. Gideão, você está dando uma aula aqui para a gente, tal, falando muito aí sobre instrução de SST, conhecimento em norma, que é muito importante. Mas assim, o que eu queria de você? O passo a passo. Principalmente para quem está iniciando na área, que a gente tem não só os alunos aqui, a gente tem um público que acompanha o nosso podcast, que são pessoas que às vezes estão se formando aí, ou profissionais até da área também que querem, eu trabalho na área da segurança, mas eu quero partir para a área de treinamentos. Qual que seria o passo a passo que você falaria aqui para a gente? Como é que eu sou técnico de segurança, acabei de me formar e eu quero aplicar treinamento, como é que seria? Cara, boa. Eu passei por isso. Naquele momento que eu falei para vocês que a empresa lá atrás, X, pediu fazer um treinamento de NR10, primeiro, eu tenho que aprender para ensinar. Perfeito. Porque se eu pegar a norma para ler, vai ficar uma coisa meio supérflua, porque não vai ter fundamento e nem algo concreto. Porque o cara tá lendo uma norma, né? Tudo bem, tem que explanar a norma, porque é uma situação normativa, você tem que mostrar para ele também. Mas só que, como que eu tenho que aprofundar nesse cara? Como um instrutor de treinamento, o pessoal que está entrando na área de SST.
é gostar do que você faz. Boa. Excelente. Porque na hora que você entra, Excelente. não só pelo que tem, que isso é claro que é viável, é recíproco, vem lá e vem aqui, mas só que eu tenho que gostar do que eu faço. Tem uma frase que fala assim: se você ama o que você faz, você não trabalha, você vive. Que isso. Melhor, hein, cara? Que frase, hein? Ó, esse vai virar um recorte excelente, Não, eu viu? tô até imaginando Esse já os recorte cortes. aí. E ó, é assim, Gideon, eu vou até falar para você também, e até aproveitando os alunos, a forma que você fala e assim, transmite o conhecimento serve de inspiração. E eu queria que você falasse um pouquinho aqui, até pra gente também. Porque é legal quando você. Eu também tenho isso, mas você eu vejo que eu tenho um pouquinho mais. Do gostar do que faz. É a diferença. Entendeu? Gostar da área da segurança, gostar da área da prevenção, que é o que a gente gosta de fazer. Tanto é que a gente está aqui hoje. Isso. Entendeu? A gente poder estar em casa, poder estar descansando, Sim. cada um tem os seus afazeres, Exatamente. mas a gente está aqui hoje porque a gente ama a área da segurança, a gente gosta de falar do assunto. Então, fala um pouquinho mais. Como é que você, qual que é a sua tratativa do seguinte? Tanto que você ama essa área da segurança, tanto, não só de falar do assunto, professor aqui também, né? Abre o seu coração, já. Então, assim, abre o seu coração. Agora é o momento, Gideon. Agora é o momento de abrir o coração. Agora é o momento. Fala um pouquinho pra gente, assim, o quanto que você ama a área da segurança, porque, assim, você fala todo dia dessa área, fala todo dia para pessoas, mas o quanto que faz diferença na tua vida. Cara, boa pergunta. Desde de lá de trás que a gente começou, a pergunta de vocês lá no início, de fazer o treinamento assim, ó, o que nós passamos por isso? Então eu vou tendo assim, uma sala cheia de pessoas ou a sala com uma pessoa. A regra é a mesma. Perfeito. A regra é a mesma. Se eu falar assim, cara, é um cara só, uma pessoa só, um colaborador só, meu, cara, ó, beleza, assina aqui pra mim a listinha aí, boa. Não. Ou público cheio. A ideia é que eu explano desde o início, meio e fim, um amor naquilo que você faz. Porque se você colocar como instrutor de treinamento, de segurança e treinamento, você colocar amor no que você faz, não fica maçante. Te dá prazer e ego de você falar assim, cara, eu estou instruindo um pai de família e uma mãe de família. Que chega em casa, tenho certeza que essa semente vai germinar lá nas residências. Tenho certeza. Então você vai ter o quê? O teu engajamento aqui entre o público, mostrando o treinamento, mostrando a norma, mostrando isso, aquilo, mas fazendo com amor, né? Tipo, você não tá ligado para a hora, para o horário, claro que a gente tem que respeitar o horário de término e tal, o intervalo, mas se deixar a gente fala, o cara fala, Gideon, já deu o horário de almoço, já é meio-dia, você falou que ia almoçar. Você falou que ia almoçar às 11 horas, já é meio-dia. O papo, isso é aquela pergunta sua, do Rodrigo, como que é o público? O que você aprende? O público fala assim, Gideon, tava tão bom o bate-papo, eu já ouvi de instrutores também, como eu participando como aluno. Eu falo, cara, o papo tá tão bom que a gente nem viu a hora passar. Isso é gratificante. É gratificante, porque você faz o trabalho que tem que ser feito com amor e você não deixa nada a desejar. Claro que é recíproco, nós falamos que o dinheiro vem em qualquer momento que é oportuno, mas só que você fazendo com amor quebra qualquer obstáculo para quem está começando agora e para quem já está no ramo de SST em treinamento. Cara, é amar o que faz. Amar o que faz supera todas as coisas. Que isso, hein? Que aula, hein? Vamos pra prática? Bora. Gideão, vamos pra prática? Vamos para a prática. Que aí, pessoal, eu tô louco pra ver. E eu vou aprender mais um pouco, né? Porque assim, toda vez que o Gideon faz a parte prática, eu falo que eu já tive a oportunidade de um pouquinho aqui durante. Até a gente fez um evento aqui esse ano também, aqui na escola técnica. E é muito interessante porque é uma pessoa que tem muito conhecimento, gosta do assunto, ele mesmo falou, ele gosta, ama o assunto e gosta de transmitir esse conhecimento, e isso faz diferença. Então, a parte prática aqui eu tenho certeza que hoje vai ser um momento não só para mim, para o Gustavo, para os alunos que estão aqui, aprender um pouquinho também da parte prática. E o Gideon, ele trouxe aqui algo meio que específico voltado ao trabalho à altura, né, Gideon? Voltado de Então, altura. você aí que está acompanhando a gente, aproveita porque agora vai ter uma parte prática, então esse podcast é um pouquinho diferente, né? Vamos fazer aqui a mudança de câmera, pessoal. Mas fica com a gente aí.
Vocês estão separando que tá passando carro, tá passando moto, a gente montou um cenário aqui, né? Mas é tudo isso a favor da segurança e tudo isso a favor para levar informação para vocês. Na prática, né, Na Gustavo? prática, cara. Na prática. Eu amo isso aqui, Vidal, porque na prática o negócio acontece, vai. Então, pessoal, vamos virar a câmera, nós vamos levantar. Vamos para lá? Bora. Vamos embora. Gustavo, vamos levar esse painel pra lá. Eu vou levar esse painel pra lá. O que você acha? Vamos levar, coloca no... Voltando o cenário aí. Gidão, você é o convidado, Gidão. Você pode ir pra lá. O palco ali vai ser seu. Agradecimento, CETEC, viu? É. Produção, como é que tá aí? Quer trazer pra gente aqui também? Top. Gideon hoje trouxe aqui bastante materiais aqui. Então, assim, o pessoal tá ajeitando aqui, porque assim, hoje é uma produção um pouquinho diferente. Gideon, vamos lá. É o seguinte, para quem realiza atividade de trabalho na altura, então você vai fazer um pouquinho de prática aqui com a gente, né? Então, primeiro aqui a gente tem algumas ilustrações que você deixou aqui pra gente. Mas assim, Gideon, do passo a passo, trabalho na altura, cinto de segurança, talabarte, os capacetes, enfim. As cordas, se você quiser mostrar um nozinho de ancoragem também, fica à vontade, Vou porque passar assim, um nozinho depois. Bem... é o momento. Os alunos, se quiserem chegar um pouquinho mais próximo aqui também, se vocês quiserem, para vocês escutarem aqui também, esse é o momento prático aqui, tá? Então, para você que tá em casa e tá acompanhando de casa, está acompanhando aqui com a gente aqui, é o momento da parte prática. Primeira vez no nosso podcast que a gente vai ter uma parte prática aqui. Então, Gideon, o momento é seu, fica à vontade. Boa. Gustavinho, tranquilo aí? Tranquilo? Tudo seu. De boa. Então, o trabalho à altura, ele tem uma frase que diz assim: a segurança começa no chão. Boa. Então eu preciso fazer um trabalho à altura, não tento correr, pegar cinto, pegar escadas e subir. O que eu preciso ter? Estou bem para executar a tarefa em altura? A minha parte cognitiva tá legal? Dá para mim fazer? Estou bem? Vou fazer meu checklist do meu cinto. Vou pegar meu cinto paraquedista, vou dar uma olhada nas fitas, fivelas, conexões, mosquetões, e vou ver os pontos de ancoragem do cinto. Então eu tenho um ponto principal e tenho um ponto secundário de ancoragem. Tem cintos que vem uma dinâmica diferente. Se eu não fazer a dinâmica de reconhecer o material para subir em altura, tipo, a norma 35 ela teve mudança drástica agora em 2025. Opa, né? estão acompanhando? Beleza? As mudanças. Então, o que ela aí, fez? Ó, não é simplesmente pega a escada ali rapidinho, vamos subir e descer. Não. Então, O cara segurando embaixo. Isso, ficou segurando embaixo e o celular aqui na mão. Então, o que eu vou fazer? Vou ver meu ligamento. Primeiro, é um item que me segura em altura, quando eu tiver o pêndulo. Então, eu vou verificar conexões, mosquetões, fitas, fivelas e olhar aqui o ligamento. Parte ventral, que é a preta, parte dorsal, que é a alaranjada. Então, eu simplesmente dei uma olhada aqui. Se eu não observar aqui atrás, é o que vai me segurar em altura. Se tiver um rasgo da cinta aqui, na hora que tiver o pêndulo, esse cara vai soltar. Tá? E vou identificar aqui. Aqui tem um indicador de queda. Indicador de queda. Explica um pouquinho até o trabalhador. Será que ele precisa saber do indicador de queda? Tem empresa. Será que todas as empresas fazem isso? Que a gente fala assim, cara, você tem treinamento? Eu tenho. Ah, eu não tenho não, mas não, tá precisando do trabalho. Mas você tem medo de altura? Não, tem medo de altura não, sempre subi em altura. Tem.
Então, o colaborador precisa de conhecimento. Perfeito. Ele precisa conhecer para quanto peso esse cinto aguenta, Boa. que é o índice de massa corpórea de cada colaborador, dado lá na NR32 pelo ambulatório médico, que é medicina do trabalho. Pelo fabricante, qual que é o limite desse cinto, tamanho 1, 2, 3 ou tamanho único, e esse indicador de queda. Esse indicador de queda, todos os cintos têm, todos. Na hora que o colaborador teve a queda, a hora que ele atingiu 6 kN de pêndulo, que dá 600 kg, esse cara vai abrir. O absorvedor do Talabart vai abrir. Se esse cara aqui abriu, aqui nessa fita está identificado um hominho deitado. Quer dizer o quê? Soldado caído, não suba. O cinto já teve queda. Já abriu o indicador de queda do cinto. Esse cinto, pelo fabricante, e a norma 35, tem que ser descartado. Não pode ser usado. A validade tem que ser descartado. Não pode ser usado. Okay? Olha como que é importante a informação, tanto para você, para o público, para os alunos também. Porque se a gente não explicar isso para o trabalhador, às vezes ele vai sofrer uma queda que ele achou que não, mas é uma queda que eu achei que não era tanto impacto e vou continuar com o mesmo equipamento de segurança. E aí nós, da área da segurança, a gente observa, eu faço isso bastante. Às vezes de longe assim, eu até chego perguntando, conversando e tal, e eu observo. O olhinho aqui, um no peixe e um no gato. Esse senso que faz a área da segurança ser um pouquinho diferente. Aí você vai conversando e tal, você olhou o indicador de queda, opa, seu cinto tá um pouquinho diferente. Aconteceu alguma coisa e tal, rapaz, outro dia ali eu tava fazendo um serviço, e aí teve uma queda ali, mas não foi nada. Não foi nada? Não. O teu cinto aqui tá mostrando pra gente aqui que teve um impacto. Então, essa informação é interessante para a gente passar para o público também, tá? E para os trabalhadores aí que realizam a atividade de trabalho à altura. Gidão, excelente. Gidão, um pouquinho sobre Talabart. Nossa, beleza? Esse cara aqui é esse que faz toda a diferença aliado naquele conjunto. Talabart, pela norma regulamentadora 35, o instrutor TST tem que passar para o público que ele tem um ligamento fator humano, ventral ou dorsal, e o Talabart duplo, que é dado pela norma, Talabart duplo, com absorvedor, não pode ser mais Talabart seco, quando não tem absorvedor, então tem que ser Talabart com absorvedor e Talabart duplo. Esse carinha aqui, o cara às vezes ele fala, meu, tá novinho, tá? Não é porque tá novinho e às vezes não teve queda. Então, antes de eu subir em altura, vestindo meu cinto, fazendo aqui o checklist, e eu venho aqui, ó, tá fechando? Tá abrindo? Agora, se tiver um incidente, não vai abrir? Não abriu. Só abrir na mão do usuário. Vou apertar e vou acionar o Talabart. Mesma coisa. No momento que eu, validade, abriu, a hora que abriu esse carinha aqui, na queda, mesma coisa do cinto. Abriu o absorvedor, não pode ser usado mais. De hipótese nenhuma, não pode ser usado. Porque não vai reter a queda. Tá? Nós temos um trabalho à altura, uma sigla chamada ZLQ. Tá? Zona Livre de Queda. No trabalho à altura, a ZLQ, eu identifiquei, tem que subir ali, mas só que não identifiquei o meu cinto e o meu Talabart. E aqui no Talabart, vem identificando o nosso ZLQ. Esse fabricante está dizendo aqui, tá? Esse fabricante está dizendo aqui, a altura para usar esse cinto aqui, 4,9 de altura. Porque na hora que eu tiver o pêndulo, eu vou ficar 1,5 metro longe do solo. Porque eu tenho observância do fabricante e a norma que ele falou. Você tem que subir 4,9 metros para cima, para você estar livre das pernas no solo, a hora que você tiver a queda.
Não, isso é bacana, cara, porque e é o que tá pegando muito agora devido ao anexo novo da norma. Da norma. A gente fala um pouquinho sobre baixas alturas. Baixas Isso- alturas, esse que pega. Isso é o que pega. Porque a gente tá tão focado nesse cara aqui, Hum, que às vezes isso. a gente acaba esquecendo que tem outros recursos Tem no outros recursos. mercado que conseguem nos auxiliar. Sim, Porque às vezes o cara ele ancora, a gente falou que a ZLQD é de 4,9. sim. E aí o cara vai trabalhar uma altura aí de 2 metros. Fechou, 2 ótimo. metros, tem vão de queda, trabalha a altura. E aí o cara vai falar assim, eu tô com cinto de segurança ancorado, técnico. E aí? Tô, Tô de boa. Boa, tô ancorado. Fala um Tá pouquinho bom. pra nós, Deus. Isso é bacana, cara. Então vamos lá. Vamos pegar isso aqui primeiro. O colaborador que vai usar o cinto e os TSTs de treinamento ou instrução no campo tem que mostrar para o operador que ele está ancorado, beleza? Está seguro, desde que ele atende às recomendações do fabricante. Então, se o fabricante fala, você tem que subir numa altura às 4,9 metros, eu tenho que respeitar, mas vou pegar a sua colocação. Mas é 2 metros que eu vou trabalhar, ô técnico. Beleza. Tudo bem. Se eu estiver acima do que é permitido, eu tenho que lembrar que o meu talabarte, olha aqui, ele tem 1,20 m de comprimento. Isso nós não tivemos, o colaborador não teve pêndulo, não abriu o absorvedor. Se abrir, vai para 1,70 m. Ele está trabalhando quanto metro de altura mesmo? 2 metros. 2 metros. Então, o que o instrutor, o TST, tem que passar para o público? Espera aí. Mas o fabricante fala que é 4 metros. Eu estou com 2, então eu não estou seguro com o cinto. Tá assim. Calma aí. Lembra que é ligamento? Eu tenho hoje, dado pela norma, cinto, talabarte em Y e acrescentou na norma trava-quedas. Eu tenho vários aqui e vou apresentar para vocês. Isso é prática, tá, pessoal? Isso é segurança na prática, hein, Gustavo? Tem segurança na prática. Então, estamos lá. Eu levantei uma causa da norma e do fabricante, levantei uma causa do fabricante, 4,9 metros é o ZLQ desse fabricante aí. O operador está trabalhando a 2 metros. O TST tem que garantir que ele permaneça na atividade laboral, mas também seguro. Mas só que ele tem o bendito 2 metros, dado pela norma que ele está ancorado lá. A norma é bem simples e objetiva, e o TST e o instrutor de treinamento tem que trazer à sala ao público que existe equipamento para reter a queda. Então eu tenho 1,20 m de talabarte, 2 metros de trabalho, então sobrou 80. Mas só que o colaborador não contou onde que ele está ancorado. Então daqui ele tem 1,5 m. Qual que é a altura que estava trabalhando? 2. Mas espera aí. Trava-queda de cordas. Não trouxe trava-queda de cabo de aço. Trava-queda de cordas, que tem 30 centímetros. Então eu tenho um talabarte de 1,20 m. Tive a queda. O fabricante pediu 4,9 metros. A minha área, o meu cenário é 2 metros que eu estou trabalhando. Ligamento. Então eu vou ter o pêndulo, o operador vai ter a queda, ele nem acionou a força no talabarte. Por quê? O trava-queda já teve a retenção aqui. Então ele tem 30 centímetros que reteu ele, não foi 1,20 m. Então, pode trabalhar com 2 metros, tranquilo. Mas eu não tenho trava-queda de cordas ou trava-queda de cabo de aço. Tudo bem. Nós temos o trava-queda retrátil. E ó, interessante, eu estou num ponto de ancoragem. Ele é 360. Para não ficar prejudicando a ancoragem. Eu tenho 360 do ligamento do operador para não prejudicar a fita. Vou levar tudo esse enrolo aqui para dentro do came e vou perder o material. Entendeu? Mas qual que é a diferença desse aqui para esse aqui? Pode, vai. Segura a linha de vida aí. Uma linha de vida agora. Pronto, vai. Segura os dois aí. Olha aqui. Vou fazer a ascensão. Estou subindo
2 metros, Ainda Gustavo. bem que você tá leve, viu, Gustavo? Ô, Gideão. Ainda bem que eu tô 40 quilos molhado. Seco tá uns 25. Ó, eu tô trabalhando. Onde tá a minha ancoragem? Ventral ou dorsal. 2 metros. O fabricante falou 4,9 m. 2 metros. Segurei? Vai. A hora que eu tive a queda, Ó, essa linha de vida foi projetada. foi projetada para isso. Tem Essa tudo aqui. aqui. Segura um pouquinho. Ó, mas só que esse cara é inteligente. Esse cara aqui. Porque se ele não entender que foi uma queda, ele vai levar você lá embaixo. Por quê? Porque você está descendo a escada agora. Você não teve o pêndulo, você não teve a queda. Mas toda vez que eu estou descendo, eu escorreguei. Ó, eu escorreguei. Lá na escada que eu estou descendo, me travou num ponto que eu estava. Então, ó, qual que é o ponto? Esse ponto. Então, 4,9 m ZLQ do fabricante. Estou trabalhando 2 metros. Pode me devolver agora? Nossa, Aí, ficou todo seu. o que ele fala? Trava queda de cordas ou trava queda de cabo de aço e o trava queda retrátil. Lembrando que esse cara aqui retrátil, ele não pode estar trabalhando aqui na minha altura igual esse cara aqui. O trava queda é aqui. Você não consegue levar ele lá em cima. Agora esse aqui, a linha de ancoragem dele tem que estar lá em cima. Isso aqui para você. Lembra, você está subindo, tem que estar ancorado aqui. Chegou lá. Tá subindo e descendo. Escorregou, ele te travou. Ele só vai entender que você teve o pêndulo, ele vai travar. Não reconheceu o pêndulo, ele vai descer. Porque você está descendo a escada e não está tendo queda. Teve queda, ele vai te bloquear. Ô, Gideão, até vou aproveitar um outro gancho do seguinte, até pro nosso público que está acompanhando e para os alunos também. E ainda mais na alteração da legislação agora. Se eu tiver um ponto fixo, aonde eu tenho uma linha de vida, esse cara aqui, para mim usar ele tem algum posicionamento? Ou eu posso usar ele de qualquer jeito? Se eu usar dessa forma ou dessa forma, ele pode ser utilizado. Vamos mostrar na prática? Vamos mostrar na prática? Vamos. Hoje é na prática. Hoje é na prática. Você quer que eu faça a abertura aqui? Faz a abertura pra gente. Ah, então beleza. É porque, assim, isso é algo que eu adoro. Linha de vida agora. Rapaz, Vou fazer aqui, ó, só para na hora que a gente erguer, o público que está em casa e vocês, alunos que estão aqui, para dar uma olhada, vou fazer aqui um nó chamado butterfly, ou borboleta simples, tá? Só para a gente segurar esse nó aqui. Beleza. Tá aqui, tá? O Beto abriu aqui pra gente o trava-queda de cordas. O interessante é que a norma mostra e o aparelho, o fabricante mostra para mim e para vocês, e o usuário, que tem uma seta indicando up e não down. Up. Então eu tenho uma setinha para o lado de fora antes de eu abrir o aparelho e depois que eu abrir o aparelho, a setinha de novo dizendo up, para cima. O que significa isso? Que eu devo montar desse jeito aqui e não ao contrário. Vou explicar para vocês aqui na prática. Então, a sua pergunta no início. Tem que ter conhecimento material? Eu vou trabalhar 2 metros de altura. Eu tenho que ter ligamento? Tem. Abro aqui o came, coloco aqui o meu trava-queda de cordas, fecho, solto a trava, mas aqui sem conhecimento. Pega um pouquinho, Gustavo. Opa. Deixa eu esticar aqui, peraí. Ó. Não era um trava-queda, meu? Mas, ó. Travou. Tô descendo. Mas até eu descer pelo pêndulo, esse cara vai estar descendo. E até eu fazer isso aqui para travar, o tempo é crucial. Então, o que tem no material de altura trava-quedas? Tô subindo. Não é essa travinha que segura. Ela só manteve a mola do came direcionado para baixo. Vamos segurar aí? Essa linha de vida aqui tá. Tá firme essa linha de vida aí. Ó, não desce. Como que, lembrando,
Ele me segurou em altura, me travou. Mas eu voltei aí ativa. Cara, passei um susto, ainda bem que estava comigo, que me segurou. Eu vou fazer a descida. Ergo o came, solto. E vou descendo. Telabarte, ergo, trava-queda, desço. Até chegar no chão. Isso aqui, depois eu mostro com esse cara aqui, ó, o cordelete. É a mesma função disso aqui. O conhecimento de uma trava, de um trava-queda. Vamos pro Gidão, a instalação dele é invertida. invertido? É. Por que eu falo isso? Eu vou até explanar algo. Tomara que nosso público também, não sei se vocês já viram, e eu aprendo muito, tanto nas teorias, a gente vê alguns vídeos também, onde uma instrutora foi fazer atividade de trabalho noturno, não sei se você já viu isso, e aí acabou montando invertido. E aí onde, infelizmente, ali no treinamento de instrução, acabou gerando um acidente. Tá? Por isso que a gente precisa ter conhecimento aqui dos equipamentos que a gente vai passar para o nosso público aí, para os trabalhadores, para eles, na hora que for usar o equipamento, saber montar da forma correta. Então, ó, montei o meu aparelho, não tive observância de montar do jeito correto dado pelo fabricante. Nós que estamos passando por um aprendizado nesse podcast, com total segurança na informação, ele já vai mostrar para mim e para vocês que aqui na ascensão desse material agora, que eu estou subindo com ele, já está me mostrando que está algo errado. Não estou conseguindo subir. Porque ele já está me travando. Aconteceu aí o vídeo que o Beto falou e outro que eu já assisti. O colaborador foi. Tá travando, eu tenho que chegar lá em cima. Não. Tá lá em cima. Aí ele teve a queda. Não sei se vai pegar o mosquetão em você aí, não? Vamos tirar essa barreira aqui. Foi pro solo. Então, trava-queda é muito seguro. Colocando invertido, não trouxe segurança nenhuma. E aí nós temos vários, né? Nós temos... Pode baixar, Gustavo. Deixa eu tirar aqui. Ó, nós temos esse. Trava-queda, que é a mesma coisa desse aqui, só muda a carinha. E agora eu vou pegar... esse cara. Falando de uma situação de travar o processo. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho um material que eu vou fazer meu blocante num espaço confinado, onde tem altura também. Ó. Tá? Setinha, mesma coisa, ó, voltada para cima. Ah, mas apagou a seta porque é de uso e acabou a seta. Conhecimento. Teve conhecimento do material, nunca a gente vai pôr ao contrário. Ó, ele vai e não desce. Pegando o gancho do Beto, ao contrário. Não sobe, mas desce. Conhecimento. Para terminar o blocante, vamos fazer com o cordelete? O cordinho? Pega o laranjadinho aí, o pretinho fininho. Desculpa, esse aqui, deixa eu pegar aqui. Só para diferenciar a cor da corda para eles verem lá. Beto, pega um mosquetão, fazendo favor. Ó, Qualquer um. Qualquer um. Nós temos aqui um nó chamado pescador duplo. É o nó mais conhecido como frade de conexão. Então eu consigo conectar ele e deixar aqui. O meu nó é tudo confeccionado assim. Gustavo, pega a cordinha, fazendo favor. E essa daí, isso. Então eu vou fazer aqui o nó chamado de nó marchand, tá? Ou marcharge. Isso, marchand ou marcharge. Tem um outro nó chamado de prussic. Vou fazer os dois aqui, só pra gente entender. Ó, deixa eu segurar aqui embaixo. Então eu vou pegar aqui, ó. Vocês conhecem o nó chamado boca de lobo? Esse nó aqui. Boca de lobo. Não faz no dia a dia e nem sabe. Isso, então. e nem sabe. Conhecimento dos nós também é interessante. Ó, pessoal. e ele não serve para blocante, esse aqui. Mas ele dado várias voltas, ó, várias voltas,
Mas, Gideão, mas quanto que é o mínimo e o máximo de volta? Cara, não tem receita do bolo. Se você tá tranquilo que eu tenho essa segurança aqui, o que nós indicamos, né, na prática de altura? 4 voltas completas cada lado. Então eu vou ter esse nó, 4 voltas completas e não posso remontar a corda. Na verdade, cordelete. Esse cordelete. Roberto, conecta um mosquetão aqui, fazendo um favor. Quer que eu e o Gustavo segura lá, você puxa? Você que manda, meu mestre. Você quer vir aqui? Vamos lá. Ó, Tô ancorado aqui? ele tá ancorado, Peito? Peitoral? peitoral. E aí? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui um pouquinho, só pra eles verem lá, pra tirar da mão do Gustavo. Aí. Ó. Não, né? Eu vou segurar sozinho? Não, ele vai puxar. Vai lá. Ó, soltei. Ó. Soltei o peso no corpo, como se fosse o peso do corpo. Tá segurando? Travou. Beleza? O interessante desse nó, ele é um nó que você consegue descer. Segura forte pra mim, em cima. Ó, Tá malhando mesmo, Gideão. Olha. ó. Agora eu vim. Segura aí. Vai. Segura. Tá seguro? Tá bom? Esse nó. Pra terminar esse nó aqui que nós falamos de blocante, trava-queda, pro conhecimento, retire pra mim, Gustavo. Vamos pegar o cordelete menor. Esse cordelete preto é de 6 milímetros. Não, 8 milímetros para 1.800 toneladas, 1.800 quilos. Esse cordelete de 6 milímetros para 1.000 quilos. A gente sobe a ascensão e desce a ascensão, que é chamado lá no alpinismo industrial. Não é trabalho em altura 35, tá? Por isso que eu estou trazendo. Acesso por corda. E acesso por corda. Ô, Gustavo, deixa eu passar agora pro Beto, segurar essa aqui. Deixa eu diferenciar só o cordelete. Vamos lá. Beto, vê se você consegue achar a pontinha dela aí. Acho que é essa aí mesmo. Isso. Desenrola pra mim. Cara, eu vou fazer o nó aqui, o nó chamado de nó Valdotan, tá? Uns falam Valdotan ou Valdotem, tá? Vou fazer esse carinha aqui, ó. Tá? Isso. Olha a natureza do nó. Vou deixar uma ponta maior do que a outra. Vou deixar uma pontinha maior que a outra para vocês verem a natureza do trem aqui. Do nozinho que a gente vai fazer. Então o que eu tenho? Um nó homologado para altura, para situação de corda, acesso por cordas. Vou fazer o cordelete homologado também. Não adianta eu ir lá numa área que não é corda homologada, eu comprar corda para fazer esse serviço. Não. O atrito dessa corda, eu vou esquentar isso aqui e essa aqui vai queimar. E queimando, ela fica frágil. Vai derrubar o colaborador. Então o que eu tenho aqui, ó. Tá? Chegou quase no tamanho. Tá? Agora eu vou fazer o quê? Cruzar. Fechou? Tenho aqui o meu fechamento do mosquetão. Esse aqui vai estar aqui no meu ventre, no meu umbilical, no meu baudrier. Tá? Fechei o mosquetão. Está no meu baudrier. Tá? Estou fazendo a ascensão do punho, pedaleira. E estou elevando esse cara comigo até lá em cima. Chega lá, tiro esse material. Seria uma redobrança isso aí, Gideão. É algo a mais do que Isso. nós estamos ancorados. É isso aí. Legal. Então eu vou ter o quê? Esse nó chamado Valdotan, que vou ter aqui. Segura aí, Beto. Ó. Não desce. Me lembra, mas eu preciso descer. O que eu vou fazer? 2 dedos. Então, ó, vou empregar um pouco de força. Ó. Caraca. Top, hein? Ó, eu vou fazer uma dinâmica aqui com o Gustavo e o Beto, para vocês entenderem. Pega essa fita de ancoragem a roxa aí, fazendo favor.
Fita de ancoragem para estampado aqui na peça, 2.200 toneladas. Faço uma boca de lobo. Vou colocar aqui no mosquetão. Eu e o Beto vai segurar aí. E você vai pisar nesse cara aqui. Ó, o Gustavo vai pôr o pé aqui na alça, no estribo. E eu e o Beto vai segurar aqui. Mas pega leve, tá? Ó. Ó. O ovo tá malhando, hein? Tá firme? Vai. Pode pisar, pode pisar, pode pisar, pode pisar. Pode pisar. Não solta o nó. Vai soltar como? A hora que eu colocar a mão aqui e descer isso aqui, ele vai aliviando o nó e vai descendo. Top. Você vê que engraçado, né? Uma simples cordinha, né? Uma simples cordinha. Uma simples cordinha. Alguém imaginava que... Antes daquela pergunta que você fez lá no começo do podcast. Cara, como que você faz o treinamento? Então eu apaixonei por altura também. Isso dá pra você ver, Gideão. Isso dá pra você ver que você é apaixonado por altura. Gideão, vamos até aproveitar o gancho? É o seguinte, vem cá. Gideão, além dos treinamentos que você faz, você aplica, você tem que falar também pra gente da Campfire. Opa! Então, assim, a gente quer aproveitar aqui o espaço também, porque o Gideão é um profissional que não só fala da área da segurança, fala da prevenção, e o Gideão também é um profissional que ele tem uma empresa aí que ela faz, que leva o pessoal aí para fazer um rapel seguro, viu, gente? Nós vamos lá um dia, tô devendo, Gideão. A gente precisa falar desse assunto porque o Gideão é tão apaixonado por essa área que ele também leva o pessoal para conhecer lugares diferentes, mas fazer a prática do alpinismo, mas de forma segura, que eu acho que isso que é interessante. Tá? Boa. Gideão, comenta um pouquinho pra gente também, Boa. aproveita o seu espaço aí também. Sim. Então, dos materiais que nós trouxemos hoje aqui no podcast, eu tenho cordas homologadas para prática, Perfeito. Né, que é a corda K2, né, dinâmica, 10,5 mm, essa corda preta aí, 10,5 mm, ela segura 2.200 kg. Essa corda laranjada aí, Gustavo, e preta, listrada de preta, ela é 10,5 mm, ela segura 2.300 kg, tá? E para mim fazer a prática lá na Campfire, que é o nosso logo de práticas radicais, paredões de 70, 80, 90 metros de descida, ponta cabeça, invertido, ou tradicional, né? Eu tenho que ter segurança para a prática. Perfeito. Correto? Além da minha segurança, e as pessoas que eu levo para ter um lazer diferenciado. Tá? Então eu preciso cinto, mosquetões, cordelete. Não entra mais o cinto, não entra mais o cinto paraquedista. Entra esse cinto chamado de cadeirinha de rapel. Uma cadeirinha que só tem um baudrier e o pidelei. Então eu vou ter esse cara, o meu arnês, que eu vou acoplar. O que com esse cinto, essa cadeirinha de rapel? Freio 8, mosquetão. Freio 8, mosquetão. Ou os dois IDs, que é para decência. Então eu tenho a passagem da corda no ID, lá em cima do paredão, lá em cima do pêndulo. Esse ou esse, tem uma diferença bem pouca, né? Mas bem pouquinha a diferença, que eu aperto para descer. Agora, esse aqui, ele não tem como ter o aperto para descer. Eu vou ter que ter a instrução para o operador do rapel, que esse material, ele é para 100 kN. Esse material. Não é porque é de ferro. Sabe quanto que é 100 kN? 1.000 kg. Tá? Então eu tenho esse kilonewton, tá? de pêndulo. Para o pêndulo, eu tenho esse mosquetão para 2.400 kg. Eu vou ter o capacete de segurança. Eu, meus filhos, minha esposa que trabalha lá no rapel, a gente tem o apito de advertência, tá? O apito de advertência. Caso aconteça alguma coisa na trilha, alguma coisa no pêndulo, a gente tem acionar entre os instrutores do rapel esse cara aqui,
tá? Temos o rádio de comunicação. Então eu estou lá em cima do paredão. Tem alunos que foi com a gente aqui, tá aqui hoje presente, que foi no rapel com a gente lá, tá? Então eu tenho um rádio lá em cima e um rádio com meus meninos lá embaixo, que é o SEG, a segurança. Então, que é a P Pedro, que é a P Matheus, pronto a linha? Que é a CL, pode mandar o primeiro rapeleiro. Comunicação. E a comunicação é importantíssimo. Não adianta fazer assim, ó. Mímica. Mímica na segurança Funciona. não funciona. É tipo Funciona. assim, eu te passar uma informação, você tem certeza que a informação chegou até você. Perfeito. Então, ó, QAP, pode soltar o rapeleiro, pronto a linha. Tá aqui. Beleza? Pegando aí o último aqui, também é usado lá no rapel. Eu tenho a placa de ancoragem, essa placa de ancoragem é para 4.500 toneladas. Que eu faço a ancoragem nos pontos direitos, pé direito, e sai para 2 cordas para rapeleiros. E esse aqui também é um freio chamado ATC, é para descida também de paredão. Esse aqui. Ok? Placa de ancoragem para fazer as amarrações dos pés direitos até a descida do pêndulo. Freio ATC, cordelete, fita de ancoragem, corda de blocante, IDs ou freio 8 para a descida do rapel lá no da Campfire. Show, hein? Gideão, você já tem noção que já passou 2 horas de live? 2 horas de live? 2 horas. O assunto quando é bom, Rapaz, a hora voa, cara. nem percebe a hora. E olha, se a gente for falar de tudo, cara. Se a gente for, Chat, como é que tá aí? por exemplo, se a gente for falar de tudo aqui, ó, esse aqui, por exemplo, é um distorcedor de corda. Eu vou remover a vítima, ó, 30 kN. Essa pecinha é para 3.000 kg. E olha que interessante. O fabricante fala, se você montou desse jeito, eu te garanto. Se você montou errado, eu não te garanto. Fechei, ó, para cima. Aqui a vítima, você não torce o sistema de corda. Não vai roçar corda com corda, não tem risco de arrebentar. Você vai trazer o colaborador de altura até o resgate por um simples equipamento chamado distorcedor de corda. Ó, não gira o sistema, só. Se o cara colocar ao contrário, Se ele colocar ao contrário, vamos pegar aí o gancho do estalo. Colocou ao contrário, o fabricante falou, faz o mesmo papel. Lembra do medicamento? Eu tomei o medicamento, não foi instruído pelo médico. Então vai ter o efeito? Ao contrário, o efeito colateral. Mas todos os remédios têm efeito colateral, tudo bem. E eu vou ter mais porque não fui feito receituário médico. Aqui é a mesma coisa, porque o fabricante fala, se você montar desse jeito, eu te garanto que se segura as 3 toneladas aí. Agora, se você manter desse lado, eu não sei como que vai funcionar. Porque a gente tem que respeitar a normativa, né? As NBRs, a ANRs, que fala cada processo. Nós comentamos no começo do podcast o trabalho à altura, outros títulos, outros temas, né? E falamos agora da prática de rapel, que é mesmo convívio de segurança, e falando de um resgate de uma vítima, o mesmo convívio de segurança. Montou o contrário, traz todo o prejuízo possível. Montou certo, é só esperar a vítima embaixo, ele foi resgatado com segurança. Que aula, hein? então, eu queria, assim, dá até dó, cara, a gente encerrar isso aqui, mas tá tarde, o pessoal também já tá cansado que tá assistindo a gente aí. Mas vai ter oportunidade, com certeza. A gente agradece aí a sua participação com a gente. Foi ótimo. A gente adquiriu muito conhecimento, acredito eu, com o Beto Sim. também, quem nos assistiu aí e ficou até o final. Deixo aqui já o meu agradecimento, cara. Obrigado pelo conhecimento de hoje. Eu aprendi muito aqui. Né? A gente, Todos nós aprendemos, né? aprendemos. Já deixo aqui meus agradecimentos. Obrigadão, velho. Eu que agradeço aí pelo convite. Vou pegar as falas lá no podcast, né, no começo aí. Cara, hoje eu aprendi mais do que eu ensino.
Então eu aprendi mais. Porque quanto mais eu falo, mais você vai aprendendo. Quando o feedback vem de alguma situação que foi explanada ou fez a pergunta, quer dizer, fez a pergunta é que sabe. E quem respondeu também tem conhecimento. Então, hoje eu aprendi bastante também. Agradeço aí o podcast aí, né, o Beto e o Gustavo. E os participantes aí, presentes aí, o pessoal que está nos assistindo. Gratidão aí. Show. Pessoal, gostaria de agradecer tanto o nosso público que acompanhou a gente. Foi um podcast um pouquinho diferente, teoria e prática, de muito conhecimento. Gostaria de agradecer o Gideão aqui que participou aqui com a gente. Gostaria de agradecer ao CETEC, que cedeu o espaço aqui para a gente fazer esse podcast um pouquinho diferente. Os alunos que acompanharam aqui, eles não estão aparecendo, mas tem alguns alunos aqui, vários alunos que estão acompanhando aqui. Tenho certeza que foi algo diferente, que eu aprendi, o Gideão aprendeu, o Gustavo, todo mundo aprendeu um pouquinho. E a ideia é sempre a gente transmitir conhecimento para depois colocar isso em prática, né? Então, eu acho que foi uma noite muito oportuna aqui para a gente. Tenho certeza que vocês vão levar isso aí para a vida de vocês. Agradeço pela participação de quem pôde estar presente. E assim, nosso podcast continua, tá, pessoal? A gente tem muita coisa que a gente quer transmitir aí para vocês. Tem muito convidado aqui, semelhante igual ao Gideão, de muito conhecimento. E o nosso objetivo, que deixa a gente feliz, é trazer pessoas que vai transmitir conhecimento, que vai passar para vocês aí. Às vezes eu vou ver um recorte, eu não consegui ver ao vivo, mas você vai ter a oportunidade de pegar um pouquinho de informação e colocar em prática. Esse é o nosso objetivo. Beleza? Show de bola. Gente, Show de bola. obrigado. Aquele boa noite com segurança. Boa. Show. Salvou, Vivi? Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite. meu irmão. Excelente. Nossa. Esse foi, vou falar para você. Esse foi diferenciado. Cara, 2 horas de bate-papo. Peraí. Ed, peraí. Tô indo embora já? Pessoal, agradecendo mesmo de verdade, de coração, a participação de vocês. Eu queria tirar uma foto, preciso registrar isso daí. Vamos colocar esse painel para lá e aí a gente, junto todo mundo, a gente tira uma foto.